Ok, ok. Muito bom dia a todos. Terceiro ano sonífero. Hoje todo mundo demorou. Até a Carlota. Cadê você, Carlota? Achei que você não vinha mais. Que isso? Ah, para, que isso? O link chegou no nosso grupo agorinha. Faz o Mulher quê? chega, mulher chega primeiro que eu, rapaz. Faz 3 minutos que o link caiu lá no grupo. Pô, Sério? sério hoje, Mauro. Hã? Sim, ô, Rodrigão Rodrigo. honrando apelido. Hoje. Ele mandou para nós 7 horas e 4 minutos. Cara, eu Três. mandei para ele. Vou até ver aqui no Zap Zap. Ele mandou 7:02. 7:02, né? Eu? Não, o Rodrigo. Ah, não, eu mandei 6h37. Putz, professor do céu. Cara, Me livre. Minha filha, meu nome é acordei. trabalho. Você acha que eu fiquei rico como? Hã? Meu Deus. Trabalhei. Trabalhando. Eu acordei, tomei meu leitinho. Ó, minha canequinha aqui, ó. Tomei meu leitinho. Tá certo? Cruz. Resolvendo Sim. umas questõezinhas aqui, preparando a aula. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. El Moron, a lenda indomável. Estou com a minha toquinha aqui, totalmente protegido do inverno, que está chegando devagarzinho. Vai preparando as cobertas. A mulherada comprou aquelas botinhas lá na Anitta. Vai usar esse ano, hein? Nem que seja para andar aí dentro de casa, não vai para lugar nenhum mesmo, fica andando dentro de casa aí. Certo? Belezura? Bom, espero que vocês estejam bem, se cuidando, certo? O Henrique perguntou para mim se tinha, por que não tinha vídeo, lá no Cis Fleming. Quer dizer o seguinte, essa semana, nas 3 turmas, nós estamos bem adiantados com o conteúdo, tá? Quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ei, tá correndo com conteúdo. Tá correndo com conteúdo nada, rapaz. Certo? É que a gente vai trabalhando, né? Sem perder tempo também, tá? Até porque, na verdade, era para a gente já ter terminado esse material, eu creio, se a gente estivesse em sala de aula, né? Mas nós estamos seguindo o ritmo normal, certo? Pela programação do colégio. Então, essa semana, hoje, nós vamos fazer revisão, tá? Ficaram para trás algumas questões de equilíbrio químico e nós, me vê aí se eu estou falando besteira, mas até onde eu sei, nós não fizemos questão nenhuma, pelo que eu percebi aqui. É isso? Não, eu fiz sim, agora estou lendo aqui. Eu fiz acho que 2 só de deslocamento de equilíbrio, faltam mais algumas. Então, nós vamos fazer hoje, certo? Nós não temos plantão, né? Então, vou fazer essa aula uma espécie de plantão, tá? Primeiro, vamos trabalhar o tetra. Vamos priorizar o tetra, esgotar as questões do tetra que ficaram para trás, tá certo? E aí, depois, né? Vamos trabalhar alguma questão do livro, da coleção do Poliedro. O pessoal tem mandado de vez em quando umas questões, né? Para a gente resolver aí no grupão, nosso grupão do Emoron, dos Vingadores. Então, quem está acompanhando lá no Zap Zap, eu sempre estou postando as respostas, né? Eu gravo um áudio, um vídeo. Ontem eu gravei um áudio, porque vídeo demora muito para carregar, e tirei uma foto da resolução. Então, ouvindo o áudio e olhando a resolução, dá para você entender bem. Beleza? Bom, vamos trabalhar? Ficaram 2 questões da página 696. Eu não fiz. Eu sei que vocês são alunos dedicados, devem ter feito. Então, vamos resolver agora. Inclusive, tem uma questão aí, casca de ferida mesmo. Coisa boa. Top. Ó, resoluçãozinha aqui, para ninguém achar que eu
Quero agradecer o pessoal da Cultura Inglesa que está me patrocinando esse ano aí, certo? Beleza? Abriu lá a página 696. Eu não fiz as questões 8 e 9. Confere para mim. Confirmado. Isso. Então, vamos fazer agora. Depois a gente vai terminar as questões de deslocamento de equilíbrio. E aí a gente vai resolver as questões do livro 1 que vocês, de repente, tentaram fazer. Tá? Essa galera aí que gosta de resolver exercícios extras. É um povo aí que é aplicado. Muito bem. Parabéns. Eu estava falando num outro terceiro ano de outro colégio aí, vou dizer o nome por questões éticas, né? Só para aquecer a aula, nosso momento motivacional, sobre essa coisa de dedicação extrema mesmo, né? Você não pegar firme para valer, dependendo do alvo que você colocou, eu quero entrar em tal universidade, você já sabe o grau de dificuldade que tem, você sabe o nível da prova, você sabe, né, se vai ser difícil mesmo ou vai ser de boa. Na verdade, eu não vejo nenhum vestibular de boa hoje em dia, porque a concorrência é muito grande, né, nas melhores universidades, né? Então, você pega a prova de faculdade particular, a prova é até tranquila às vezes, mas você vai ver o nível da concorrência, a camarada não entra, se não estudar. Mas essa semana eu terminei de assistir uma série do Netflix, que eu não sou de assistir série, tá? Se você perguntar para mim, que série que você assiste? Nenhuma, tá? Nem novela da Globo. Mas essa eu fiz questão de assistir, por quê? Porque eu vivi, rapaz, os anos 90, tá certo? Então, eu acompanhei aquela situação e falei, cara, deixa eu ver os bastidores. Eu creio que alguns já devem ter assistido, ouvido falar da série A Última Dança, né? O Last Dance, uma série de Netflix sobre o Chicago Bulls, né? Que é considerado, por mim, principalmente que manjo muito de basquete, a maior dinastia do basquete na história. Talvez na minha opinião, e correta opinião, lógico, né? O segundo melhor time coletivo da história do esporte da humanidade. Só perde, para mim, só perde para o Dream Team 92, que aí já era esculhambação mesmo. Era a nata da nata da nata, entendeu? Pior que os Vingadores. Pior que os Vingadores. E é interessante, eu estou falando isso, talvez muitos devem estar aí me ouvindo e falar assim, meu Deus, o que tem a ver com a aula? Tem a ver o seguinte, que quando você vê, né, os bastidores, como é que os caras treinavam, a dedicação deles, né? A gente fala muito do Michael Jordan, né? Mas Michael Jordan fez aqueles jogadores, tá? Aqueles jogadores que jogaram com ele não seriam 1/10 do que foram, não teriam os títulos que tiveram, se não tivesse um capitão do time como ele. Ele cobrava ao máximo, ao extremo. Ele, sabe, teve episódio lá que ele meteu a mão na cara do cara durante o treino. Você fala, nossa, que cara grosso, que cara estúpido, que cara isso, cara... Não. Né? Depois, o jogador reconheceu que, né, ele estava querendo realmente o meu máximo. E ele fala uma coisa muito legal, o Michael Jordan, com um charutão. Né? Ele é bem nojentão quando quer ser. Né? Ele fala assim, me chamavam de tirano, né? Mas eles sabiam que nada que eu exigia deles, eu já não tinha feito em quadra. Nossa, meu Deus do céu. Top. Então, eu recomendo, tá? Você parar de assistir essa série de vampiro aí. Eu sei que a Carla gosta de uma série de vampiro, certo? Então, gosta sim. Pode ver um vampiro, um zumbi que fica louca. Mas assistam, tá? Minha dica para vocês aí, para vocês verem essa questão de competição. Porque a vida, queridos, ela só reconhece mesmo os melhores, tá? Não tem como. Então, vocês vão competir e vocês estão no páreo. Eu não estou falando para motivar ninguém, não, tá? Falando que é a realidade.
Beleza? Motivados? Fogo nos olhos? Não é nem sangue nos olhos, é fogo nos olhos. Página 696, vamos trabalhar, questão número 8. Essas duas questões eu propositadamente, quando sabe que ele Moron, né, é um cara de artimanhas. O homem que usa uma touquinha dessa aqui é um homem de artimanhas, certo? Eu deixei essas duas questões 8 e 9 não à toa. Eu estou nessa brincadeira de dar aula há mais tempo que seus pais se conhecem. Então, eu sei muito bem do que eu estou fazendo, certo? Deixei as questões 8 e 9 no canto. Ninguém falou nada semana passada, ninguém perguntou no grupão, né? Deixei quieto. Falei, bom, eu sabendo que a matéria está em dia, certo? Eu sabendo, até a Carla perguntou para mim, não sei se no privado ou já estava na aula. Nossa, já está acabando. Já está acabando mesmo, querido. Só tem equilíbrio iônico, tá? Que a gente mata em 2 semanas, assim, devagarzinho. Entendeu? E lógico, quando terminar tudo, queridos, a gente vai partir para o livro e fazer revisão até acabar o semestre. Para que depois do recesso a gente não mexa mais em equilíbrio químico, cinética química. Não quero mais ouvir falar desse conteúdo. A gente vai voltar para o segundo semestre, né? Com mais coisas de equilíbrio. Eu trabalho também radioatividade. Então, tem uns assuntos pela frente. Radioatividade é uma delícia, né? Uma delícia. E, sabe? Então, assim, é para esgotar o conteúdo agora. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 8. Para a reação reversível, 2A produzindo B mais 3C, a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius é 2. Beleza, ele deu o valor da constante. Considere as seguintes situações tabeladas a seguir, todas a 25 graus Celsius. Eu tenho 5 experimentos, aí estão as pressões parciais, tá? Isso quer dizer que essa constante de equilíbrio que está aí é o Kp, tá? Constante que leva em consideração pressões parciais. Responda, letra A, em qual ou quais experimentos o sistema está em equilíbrio? Eu não vou desenhar a tabela, porque se eu desenhar a tabela, acabou meu quadro, certo? Meu quadro é pequeno. Eu vou calcular o que eu chamo de quociente de equilíbrio. Você sabia que tem constante de equilíbrio e quociente de equilíbrio? Ai, Mauro, sério, eu não sabia. Constante de equilíbrio é o valor tabelado. O quociente é quando você calcula com os dados que você tem. Aí você compara o quociente, que é o que você tem, tá certo? Estão entendendo? O Kp é 2. Esse é o valor tabelado, teórico, deixa ele guardado. Aí você vai pegar esses valores que estão na tabela e vai determinar, o termo correto é quociente de equilíbrio. O que seria isso? Seria o Kp daquele experimento. E você vai conferir se o valor que você encontrou já é igual a 2 ou não. Porque é o seguinte, quais desses 5 experimentos já estão em equilíbrio? É a primeira pergunta do exercício. Como é que eu vou saber qual experimento está em equilíbrio? Eu vou pegar esses valores, vou substituir na expressão matemática do Kp desse equilíbrio. Se der 2, beleza, está em equilíbrio. Se não der 2, tem 2 possibilidades, apenas. Ou vai dar menor que 2 ou vai dar maior que 2. Tá? Pode dar menor que 2 ou maior que 2. Lembrando que 2, para quem está perdido, é o valor da constante. O texto falou. Vocês estão acompanhando ou não? Estão acompanhando, que vocês são espertos. Então, na letra A, ele quer saber simplesmente quem está em equilíbrio. Tá certo? Então, eu vou calcular o Kp de cada um desses 5 experimentos. Tá? Na verdade, seria o quociente de equilíbrio. Tá? O quociente é quando você pega os valores que foram dados, calcula, tá certo? E aí você vai ver se esse valor está igual ao valor tabelado. O valor tabelado, o valor fixo naquela temperatura, chama-se constante. Aí na letra B ele quer saber em quais experimentos o sistema não está em equilíbrio. Beleza. Ou seja, que o quociente de equilíbrio não deu 2. De boa. Aí ele faz uma terceira pergunta. Não satisfeito, ele faz uma terceira pergunta.
para qual dos sentidos, para a direita ou para a esquerda, né, a reação deve ocorrer em cada caso que não está em equilíbrio, para que o sistema atinja o equilíbrio, tá? Então, hoje eu vou fazer um exercício top aqui, queridos, tá? Talvez em 1h15 de aula, a gente só dê tempo de mexer com o teto, mas vai valer a pena. Então, vamos lá. Professor. Mauro. Fala. Eu fiquei com uma dúvida, tipo, se eu pegar esses valores da tabela e substituir na expressão, tipo assim, o PA eu substituo pelo valor de A, o PB pelo valor de B e o PC pela letra C, na expressão que ele me deu. O que eu vou estar calculando? Você vai estar calculando o quociente de equilíbrio. O que é isso? É como se fosse a constante de equilíbrio, tá? Com esses dados para esse experimento. Tá? Como o exercício deu que o valor tabelado da constante de equilíbrio é 2, nós vamos fazer para cada experimento o cálculo para ver se dá 2. Tá? Então, assim, quociente de equilíbrio, matematicamente, o jeito de fazer a conta é igual constante de equilíbrio. A diferença é que a constante, o nome já fala, é uma constante. É um valor tabelado. Entendeu? Por quê? Por que eu estou falando isso? Quociente de equilíbrio. Tem aluno bom aí do outro lado pensando, não sabia disso. É porque eu não estou afirmando que esses 5 sistemas estão em equilíbrio químico. É diferente de um exercício que fala assim, calcule a constante de equilíbrio. Quando o exercício fala calcule a constante de equilíbrio, é porque eu sei que eu atingi o estado de equilíbrio, que a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. Agora, nesse caso, eu não sei ainda se a velocidade da reação direta está igualada à inversa. Então, eu calculo, né, o meu quociente de equilíbrio como se fosse um valor provisório. Se ele der exatamente o valor tabelado, já estou no equilíbrio. Se ele não der, não estou no equilíbrio ainda, mas vou chegar. Aí o sistema ele vai encontrar um jeito de atingir o equilíbrio, ou deslocando para a direita ou para a esquerda, eu vou te ensinar por quê. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Ó, eu vou fazer o cálculo 5 vezes, tá? Exercício bem demorado. O equilíbrio é esse aqui, ó. 2A em equilíbrio com B mais 3C. Beleza? Então vamos lá. Para o experimento 1. Kp igual, substituindo os valores já, tá, queridos? Vai ficar 3. Que é o PC, 3 ao cubo, vezes. Vamos fazer junto, que esse eu não fiz, tá? Vou melhorar aqui. É 3 ao cubo, que é elevado ao cubo. 3 ao cubo vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Isso vai dar 6, ó, 27 sobre 4, 6,75. Beleza? O 2. O 2, o Kp vai ficar 2 ao cubo vezes 1 dividido por 2 ao quadrado. Ó, 2 ao cubo é 8, dividido por 4, 2. Ó, prestem atenção aqui, para ninguém ficar perdido. O que aconteceu? Eu vou até mudar aqui a forma de representar. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Ó, é isso aqui, ó. Esse Q de quociente, tá? Existe constante e quociente, tá? Não, já foi.
Eu ia falar para você aceitar lendo. Não, já aceitei. Beleza? Então, olha só. Quociente é usar os valores tabelados, tá? Você percebeu que no experimento 2, o valor do quociente de equilíbrio deu exatamente o valor da constante? Então, o experimento 2 está em equilíbrio. Percebeu? Ó, o valor que nós encontramos com os dados da tabela deu exatamente o valor da constante de equilíbrio. Então, o 2 está em equilíbrio. Vamos testar o 3 agora. Quociente de equilíbrio. O 3 é o seguinte, 1 ao cubo vezes 1 sobre 1 ao quadrado. Isso é chamado lá em casa de 1. Ó, 1 é diferente de 2, então ele não está no equilíbrio. Certo? 4. Quociente de equilíbrio. O 4 vai ser o seguinte, 1 ao cubo vezes 8 dividido por 2 ao quadrado. Então, quociente 8 dividido por 4, 2. Ah, papai. Ó, experimento 4, o quociente de equilíbrio também deu 2, ou seja, está em equilíbrio. E o 5? Quociente de equilíbrio vai ficar 2 ao cubo vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. É isso? 2 ao cubo vezes 2 sobre 2 ao quadrado. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 4, 4. Beleza? Vocês entenderam até aí ou não? Então, a primeira pergunta do exercício é: quem já está no equilíbrio? Ó, a letra A do exercício, experimento 2 e 4. Vocês entenderam por quê? Porque olha aqui, ó. Porque na hora que nós substituímos os valores das pressões parciais, tá certo? Que o exercício deu, o quociente de equilíbrio, que é quando você calcula com os dados apresentados sem saber, eu quero que vocês entendam bem isso. A gente chama de quociente de equilíbrio, que não é um termo muito usado só pelos asgardianos, formados na Federal do Mato Grosso do Sul. O que acontece? Quociente de equilíbrio é quando a gente usa os valores que estão fornecidos sem saber se eu já estou no equilíbrio ou não. Aí eu substituo da maneira tradicional, certo? Substituo ali bonitinho, ok? Aí o que acontece? Isso, agora ficou melhor, a tela ficou maior. Aí o que acontece? Você compara. Você percebeu que dos 5 sistemas, 2 estão em equilíbrio. Os outros não estão em equilíbrio ainda, mas vão chegar lá. Aí a pergunta é o seguinte: esses que ainda não chegaram lá, para chegar no equilíbrio, tem que se deslocar para a direita ou para a esquerda? Então, se você está... Eu vou fazer o seguinte, eu sou um cara... Quanto sabe que eu sou um cara fantástico? Alguém tem dúvida? Se alguém tem dúvida que eu sou fantástico, tem que estar mais um ano comigo. Quantos querem estudar mais um ano comigo para descobrir que eu sou fantástico? Ninguém, né? Eu vou tirar uma foto aqui. Vou começar a mandar foto dessas resoluções para vocês, porque eu não sei como é que está a imagem para vocês. Você vê o carinho que eu tenho por vocês. Onde vocês vão encontrar outro Moron? Onde? Lugar nenhum. Nem na Disney. Então, olha só. Vou apagar o quadro, hein? Agora, deixa eu anotar os valores aqui que eu... Ó, o 1 é 6,75. Tá. O 3 é 1. Beleza.
e o 5 é 4. Só um pouquinho, deixa eu anotar aqui. Vocês não estão com pressa não, né? Vocês não vão a lugar nenhum mesmo. O 3 é 1. E aí, estão cansados de ficar em casa, não? Bastante. Nem um Bastante. Gosta de bater uma perna, vocês. É impressionante, né? Ué, sai um pouco de casa, vai para a varanda, limpar a calçada. Eu estou saindo de casa direto, queridos. Entendeu? Direto. Nem todo mundo mora no Dama, mal. Filho, então vamos estudar um pouco mais. Estudar um pouco mais, para chegar nesse nível aqui. Rapaz, eu casei com mulher rica, rapaz. Deu golpe. Cara bonito, tal, tem uma fala doce. Mulher caiu. Uma touquinha. Ah, eu sou rico mesmo, e daí? Qual o problema? Pagou os impostos, qual o problema? Qual o problema? É o seguinte, queridos. Bom, deixa quieto. Seguinte. Vou apagar o quadro e agora é o seguinte, presta bem atenção. Esses 3 sistemas que não estão no equilíbrio ainda, o 1, o 3 e o 5, tá? A pergunta é, tem que deslocar para a direita ou para a esquerda para alcançar finalmente o equilíbrio? Então, presta atenção na lógica. Pai, graças a Deus está chovendo, não preciso molhar a minha grama. Minha piscininha está enchendo aqui, a piscina de semi-olímpica que eu tenho aqui. Então, olha só, presta bem atenção aqui, hein? Vou falar uma coisa, hein? Vou falar 2, não. Questão 8 ainda. Estamos na 8. Tá? Olha só. Experimento 1. O quociente de equilíbrio deu 6,75. Tá certo? O experimento 5. Quociente deu 4. Por que você está fazendo assim, Mauro? 6,75 e 4 são maiores que 2. São maiores que 2. Certo? Concorda comigo ou não? O valor da constante de equilíbrio é 2. E os valores que deram... Então, a pergunta é, vamos ver se tem gente inteligente desse outro lado aí. 6,75 e 4 são maiores que 2. Para chegar em 2, tem que diminuir ou tem que aumentar? Você quer macete? Eu vou te dar macete. Eu não gosto de macete, eu gosto de teoria, porque eu gosto de estudar bastante. Tá, eu vou te provar, eu vou dar macete do mesmo jeito. Certo? Quem gosta de macete, dá um grito aí. Quem gosta de macete? Esquema. Eu. Todo mundo. Tem aquele aluno, sabe? Cepento, ceposo. Eu gosto de teoria, aquelas bem tipo Einstein. Amigo, Einstein é o maior maceteiro que tem. Tem o maior macete que é igual a MC ao quadrado, isso é macete. Entendeu? Macete. Tá? Macete, quer dizer, é coisa de gente inteligente, que cria artimanhas. Tá? O mundo, queridos, não é necessariamente daqueles, sabe, que vivem dentro de um quadrado, uma caixinha. O mundo é de quem, ó. Tá certo? Bom, então presta atenção. 4 e 6,75 estão acima de 2. Então, eles têm que diminuir. Ah, aí está o macete. Eles têm que diminuir. Tá? Portanto, tá certo? O KP tem que diminuir. Diminuir lembra menor. Não lembra menor? Lembra menor. Ó, diminuir lembra menor. Sim ou não? Diminuir lembra menor. Sim ou não? Lembra? Se diminuir lembra menor, chuta para onde que tem que deslocar. Tem que deslocar para onde? Esquerda, genial, Mauro. Genial, mas você vai pagar o lanche para mim, alguma coisa, não? Hã? Vai ou não vai?
Vai. Paga alguma coisa, tem que ser um picolé. Tá? Então, como o KP tem que diminuir, ó. Agora, deixa eu provar por quê, porque sempre tem aquele aluno fazendo, eu quero saber pela teoria. Desloca para a esquerda. Queridos, você quer que eu te prove? Eu vou te provar. Olha aqui. Constante de equilíbrio não é produto sobre reagentes? Sim ou não? Sim. A razão de produto sobre reagente. Se o valor calculado, tá certo? Se o valor calculado é maior que o valor tabelado, isso quer dizer que tem muito produto e pouco reagente. Para essa conta dar um valor alto, você concorda comigo? Para essa razão dar um valor alto, o numerador é maior que o denominador. Óbvio. Tá? Descobri a roda aqui. Certo? Então, tem muito produto e pouco reagente. Para equilibrar, já que tem muito produto, aí entra o deslocamento de equilíbrio. Se tem muito produto, tem bastante colisão, que tem muitas moléculas do produto, vai ter muita colisão entre as moléculas do produto, que tem bastante, e vai acabar deslocando para a esquerda, para a gente finalmente atingir o equilíbrio. Tá? Então, toda vez que o valor calculado for maior que a constante de equilíbrio, para eu atingir o equilíbrio, para compensar o que está descompensado, para compensar, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. E aí o macete, porque na hora do vestibular você tem que matar a questão. Queridos, não é para pensar, é para passar. Vocês estão trocando o verbo. Tá? Eu sei que isso soa como heresia para muito aluno. E não adianta botar nas redes sociais, pegar a aula e mostrar para a coordenação. Falar, olha só o que ele fala para a gente. Ele, em vez de estimular a gente a estudar, ele quer só encher a gente de esquema. Não, eu quero botar você na universidade, você está entendendo? Tá? Porque tem gente que vai fazer direito aí que não vai usar constante de equilíbrio em lugar nenhum. Tá? Não vai nem dar aula particular para o filho, porque não sabe, vai ter esquecido. Lindo! Entendeu? E aí, eu ainda sou o moral, o homem que fala a verdade. Estou aqui em doer. Entendeu? Só pode falar quem já viveu, queridos. Só pode falar quem tem experiência. Tá? Então, o meu objetivo é muito claro. É mandar você, ao final dessa quarentena, para a universidade que você escolheu, não a que deu para entrar. Tá? Pegou aí ou não? É depois você mandar um zap, como uma menina mandou, do Flame, vou dizer o nome por questões éticas. Perguntando se eu lembrava dela. Eu dei aula para ela, primeiro, segundo, terceiro. Rapaz, se eu lembro, entendeu? Da massa atômica de alguns elementos, eu não vou lembrar de aluno, rapaz. O que é isso? Tá certo? Já consegui decorar meu CPF, já foi um ganho. E a guria tá, vou dizer a cidade, porque senão vocês se conhecem, vão acabar dizendo quem, vai sabendo quem é. E tá super bem, tudo, tal. Aí dei uma motivada nela, rapaz, ficou até emocionado. Falei, obrigada, tal. Cara, a nossa alegria, além, logicamente, de um pagamento gordo que a gente recebe, é o sucesso de vocês, queridos. Entendeu? Aliás, se não tiver sucesso, se vocês não tiverem sucesso, eu não tenho pagamento. Então, primeiro o sucesso de vocês, para depois eu pensar em viajar para Cancún. Eu acho que esse ano não vai dar para viajar. Beleza? Tem que comprar uma ilha no Caribe, que aí eu posso, né, controlar quem entra e quem não entra. Aí não tem Covid. Vocês estão entendendo, queridos? Tem que ter macete sim, rapaz. Qual é? Tem um que é revoltado. Eu quero saber a teoria. Acabei de explicar por quê. Por que desloca para a esquerda? Porque tem muito produto. Exatamente por ter muito produto que o valor calculado deu acima da constante. Então, se tem muito produto, tem pouco reagente. Então, tem que deslocar para a esquerda para produzir mais reagente, para compensar. Está explicado ou não? Explicado, lógico. Quero saber que vídeo aula que explica esse troço desse jeito. Procura aí. Qual é, rapaz? Moron. Não existe um. Aquele Moron é que nem tubaína aqui. Só tem a funada. O resto não tá com nada. Ai, ai. Ó, aproveita. Posso dar uma dica para você? Aproveita esses últimos meses de aula, que vocês não vão ter mais aula comigo depois. Vão para a universidade, depois fica aí com saudade, chorando nos cantos.
Entendeu? Aproveita minha cara com toquinho. Onde que você vai ter aula com cara com toquinho, com cara de marginal? Hã? Professor que acorda aluno com despertador. Professor que tem a canequinha das criancinhas. Onde que vocês vão ter? Só aqui. Aproveita. Curte aí, queridos. Aproveita. Carpe diem. Ó. Agora o contrário. Tem um experimento, que é o experimento 3, tá? Vou apagar aqui. E eu sou preguiçoso, você sabe disso. Não estou nem aí. Tem um experimento que o valor deu. Tem um experimento que o valor deu menor. Que é o experimento 3. Tá? O experimento 3. Vocês pegaram a ideia aí, queridos? Vou errar nunca mais, né? Ó. O experimento 3. Quanto que deu o quociente de equilíbrio? 1. Ou seja, um valor menor, tá certo? Que 2. 1 é menor que 2. Quantos sabem que 1 é menor que 2? Todo mundo. Então tá ótimo. E aí o que acontece? O KP, o valor tabelado bonitinho, é 2. Eu tenho 1. Para chegar no 2, eu tenho que aumentar. Então, KP tem que aumentar. Aumentar. Aumentar lembra o sinal de maior. Ah, que macete esse. Oh, vocês deviam pegar essa aula aqui e mandar para uns colégios famosos aí da cidade. Falar assim, e aí, você tem aula assim? Zé Ruela. Olha aqui, ó. O KP tem que aumentar. Chuta para que lado vai o equilíbrio? Para poder aumentar. Hã? Desloca para direita. Você pode provar para nós, professor Mauro? Claro que eu posso. Tem um cara que pode provar, sou eu. Olha, se eu tenho que aumentar, queridos, ó, se o meu quociente de equilíbrio está menor do que o tabelado, eu tenho que aumentar, tem que chegar em 2. Bom, eu sei que a constante de equilíbrio é diretamente proporcional à concentração dos produtos. Se eu tenho que aumentar o valor, eu tenho que aumentar a concentração do produto. Tem pouco produto, não produzi tudo ainda. Tem que produzir mais. Para eu produzir mais, eu tenho que deslocar para a direita, que é exatamente o lado onde estão os produtos. Fechou? Rapaz, até eu entendi agora. Ai. Copia tudo, copia o macete e não ensine para o concorrente. Tá? Dá moleza para concorrente, não. Se o concorrente perguntar essa questão, você fala, cara, eu acordei tarde naquele dia, eu perdi. Belezura? Vamos para a última questão. Essa questão 9, então, essa aí é o CROIS. Quem conseguiu fazer a 9? Quero ver. Sempre tem um tarado, como diz o outro. Larissa Zan, você fez o 9, Larissa? Não consegui, Mauro, desculpa. Ah. Indesculpável. Tá devendo 10 bolinhos da Madá para mim. Carlota, fez o 9? Da Madá. Da Madá. Teve uma época que eu ganhava Brown da Madá. Hoje em dia os alunos não lembram mais de mim. Bem. E Carla, professor? Carla vai fazer direito, ganhar dinheiro, pagar aula particular de química. Não, o cara quer estar envolvido aí nesses esquemas, né, cara? É. Todos os esquemas. A Carla vai ser a pessoa que vai fazer as contas lá. Não, aqui, ó, 2 milhões, mais 2 milhões, tá? Não, aí vai dar tudo errado. 88 milhões. Quanto que deu, cara? 99 milhões. Quanto? Um saco de cimento. Peraí, cara, tá super faturado, peraí. Ah, é? Verdade, 30 reais. Ó, não fala mal da Carlota, rapaz. Carlota, até ontem à noite, Carlota descobriu qual vai ser o nome do filho dela, primogênito. Muito bom aquele vídeo, né? Muito bom.
Vou mandar umas gracinhas para vocês também, porque eu quero vocês equilibrados, tá, queridos? Eu não quero ninguém psicopata aqui, pensando, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Não, tá? Você tem que entender. Entendeu, acabou. Depois você aprende, queridos, já era. Esquece, não. Questão 9. Para a reação... Presta atenção nessa questão. Meu Deus, meu Deus. Que questão é essa? Resolução está aqui, tá? É o tipo de questão que você não acha... Não adianta falar assim, ah, pegou no Google. Então digita esse enunciado e vê se você acha. Não tem, querido. Questão inventada pelo povo do poliedro. Acho que o cara, a mulher do cara, né? Deixou ele dormindo na sala e aí ele, com insônia, ele pegou o papel e bolou essa questão. Olha aqui, ó. Para a reação reversível, lilili, lololó, a constante de equilíbrio é 1. Tá, beleza. Em um recipiente fechado e indeformável, acrescenta-se exclusivamente A, que é o reagente. Após essa adição, espera-se tempo suficiente até que o sistema atinja equilíbrio. Lembrando que equilíbrio químico, num sistema fechado, certo? Que é o que está sendo dito aí, sistema fechado. O que acontece? O equilíbrio é atingido espontaneamente. Beleza? Tá. E todos são gases. Na hora que atingir o equilíbrio, certo? Vamos ter uma pressão total do sistema, que é a soma das pressões parciais. Beleza? O manômetro, ou seja, o aparelhinho que mede pressão, acoplado ao recipiente, indica uma pressão estável de 1 atm. Então, a pressão total no equilíbrio, tá certo? Que já atingiu o equilíbrio, o texto falou, é 1 atm. Olha as 3 perguntas do cara. Pior que perguntar para aquela tua tia loira lá quantos anos ela tem. Toda hora ela muda a resposta. Letra A. Quais as pressões parciais no equilíbrio? Já mete os 2 pés no peito. Letra B. Qual a pressão de A adicionado no início? E letra C. Qual o grau de equilíbrio? Ai, meu Deus. Vou até tirar minha touca aqui. Olha, meu cabelo aqui. Ai, que coisa. Ai, que coisa linda. Pronto. Tampar de novo para assustar as crianças. Queridos, se você do Flame resolve uma questão dessa, ninguém no Brasil é páreo para você no vestibular. Estão motivados ou não? Essa é uma questão diferenciada. Se eu pegar essa questão e botar para 100 alunos top de Campo Grande, se 10 fizerem, eu vou dar um prazo de uma semana. Deixa eles trancados num quarto, sem internet, sem nada. Se 10 fizerem, eu já bato pau. Tá? É uma questão que, cara, não deveria estar nesse material de sala de aula. Ele é muito pesado. Se eu faço isso em sala de aula, o aluno que não tem tanta facilidade assim, fica até deprimido. Fala, cara, eu não estou entendendo nada. E a matéria é fácil. Certo? A matéria não é esse bicho todo, mas os caras pegaram uma questão fora da curva. Presta bem atenção na resolução. Ela é longa. Já vou avisando que ela é uma resolução longa. Eu nem vi se eu tirei a foto da segunda parte aqui. Conversando aqui. Bom. Então vamos lá. Presta bem atenção. Está todo mundo ligado aí? Questão número 9. Vamos montar a tabela. A tabela é fundamental, certo? Presta bem atenção aqui. Só que essa tabela aqui, rapaz, olha... é top. Ó, início, reage, equilíbrio. Bom, a única coisa que a maioria sabe é que no início não tem produto. Ah, legal. Tudo bem ou não? Ele não falou mais nada, ele só falou que o valor da constante de equilíbrio é 1. Certo?
E falou que a pressão total, depois que atingiu o equilíbrio, é um ATM. Espertinho, né? Você sabe que tem aluno que vai ler um exercício desse, vai achar que está faltando dados. Fala, não, o poliedro digitou tudo errado aí. Os caras comeram alguma parte do enunciado. Pior que não, pior que é só isso mesmo. Então já começa com o seguinte, eu não sei quanto que foi adicionado de A. Carlota, quando você não sabe, você chama do quê? X. Muito bom. Você chama de X. Agora, presta atenção aqui, meu povo. Essa linha do reage é quanto gastou. Quanto gastou de X? Não sei. Tá? É o chamado grau de equilíbrio. Tá? Grau de equilíbrio. Eu não sei. Eu vou chamar de alfa. Uma parte do X foi gasto. Concorda comigo? Eu vou chamar de alfa. Então, alfa X. Alfa pode ser metade, então é meio. Meio de X, metade de X. Alfa pode ser 20%, então é 0,2. Então, 0,2 de X. Alfa pode ser 80%, então 0,8. O alfa vai ser 0, alguma coisa. Todo grau grau de equilíbrio, grau de ionização, grau de dissociação é 0, alguma coisa. Dificilmente é 1, tá? Muito bem. Só que o problema é o seguinte, a proporção aqui é de 2 para 1 para 1. Então aqui, ó, eu gastei alfa X, só que aqui é metade. Vai ser alfa X sobre 2. Você concorda comigo? Metade, ó. É metade de alfa X. Aqui também, ó. Alfa X sobre 2. Vou melhorar esse 2 aqui. Fazer um 2 de quarta série aqui. Ó. Você vai achar que é C. Mauro tem muita letra. Queridos, essa é uma questão diferenciada. Tá? Essa é uma questão estilo ITA. Tá? O povo quer fazer ITA aí, ó. Divirta-se. Agora aqui, ó. Aqui que é o tchananã. Eu tinha X, gastei alfa X. Quanto que eu tenho? Eu tenho X menos alfa X. Você concorda comigo? Eu tinha X e gastei alfa X. Aqui, não tinha nada e produzi alfa X sobre 2. Então, quanto que eu tenho? Alfa X sobre 2. Eu estou mudando a cor do alfa, só para ficar um pouco mais visível para vocês. Eita, eita, eita. Entenderam até aqui, sim ou não? Entenderam até aqui. Agora, vamos jogar na expressão do KP, né? Constante equilíbrio de pressão. Então, aqui, ó. KP vai ser pressão parcial do B vezes pressão parcial do C sobre pressão parcial do A ao quadrado. Concorda comigo ou não? Vou melhorar esse B aqui. Meu canetão está acabando, tá, queridos? E eu não tenho mais canetão também. Vou pegar hoje lá no colégio, lá. Tá? Então, se estiver meio fraquinho, fazer o quê? Tem culpa. Essa é a expressão do KP, né? Pressão parcial do B vezes pressão parcial do C dividido pressão parcial do A ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai substituir os valores. Então, vai ficar assim, ó. 1 é igual. Agora, isso vezes isso, não é isso ao quadrado? Então, vai ficar alfa X sobre 2 ao quadrado. E aqui, x menos alfa x ao quadrado. Tudo bem até aí ou não? Ó, alfa vezes x sobre 2 vezes alfa sobre x sobre 2 é alfa x sobre 2 ao quadrado. E aqui é esse valor ao quadrado mesmo. Ai, Mauro, produtos notáveis? Não. Você vai tirar a raiz quadrada de um lado e do outro.
Lembra disso? Lembra disso ou não? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Perceberam? Eu não tenho espaço, tá, Cris? Então, vai se acostumando com falta de espaço. Então, vai ficar como? 1. Aqui vai ficar 1. Aí já vou subir multiplicando, tá? Tudo bem? Aqui, nós temos raiz quadrada de 1 é 1. Isso aqui vai cancelar aqui, certo? Ó. Então, vai ficar como? X menos alfa x é igual a alfa x sobre 2. Vamos isolar o x? Então, x que multiplica 1 menos alfa é igual a x que multiplica alfa sobre 2. Tudo bem até aí? A gente cancela o x. Dá para achar o valor? Aí vamos ter que fazer o quê? Mínimo múltiplo comum. Meu Deus do céu. Então vai ficar, ó, 2. Aqui vai ficar 2 menos 2 alfa é igual a alfa. 2 menos 2 alfa é igual a alfa. Portanto, 3 alfa é igual a 2. Alfa é igual a 2 terços. Entenderam até aí a matemática? Isso aqui você cancela, lógico. Vocês sabem disso. Alfa é igual a 2 terços. Sabe quem que é alfa? Alfa é igual a 2 terços. O alfa é o grau de equilíbrio. Ou seja, o grau de equilíbrio, a letra C do exercício, eu comecei olha que interessante, a questão número 9, eu comecei pela letra C. Estranho, né? Eu vou tirar foto para botar no grupo, porque essa aqui vale ouro. Essa aqui você vende aí para concorrência, consegue $1 milhão fácil. Entenderam até aí, meu povo? Nós começamos o exercício de trás para frente. Tem outro jeito, Mauro? Tem. Deixar em branco. Ó. Vocês entenderam até aí? Pura matemática, nem parece que é química. Né? A única parte que é da química é a expressão do KP. Né? E a ideia de completar a tabela. Agora que você achou o alfa, que é 2 terços, nós vamos achar o valor de x. Certo? Vamos achar o valor de x. Agora, como é que eu acho o valor de x? Pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu vou apagar daqui a pouco, tá? Copia rápido, eu tirei foto. Se você não está copiando, melhor ainda, que depois você copia a foto. Esse aqui é o estado de equilíbrio, certo? Muito estranho, né? Não tem valor, só tem letra. Ó. Só tem símbolo. Isso aqui são as pressões parciais dos 3 gases no equilíbrio. Certo? Aqui estão as pressões parciais, ó. E ele falou que a pressão total é quanto? 1 atm. Então, nós vamos somar esse valor, eu já sei quanto que é alfa, 2 terços. Então, a única maneira de achar o valor de x é somando isso, mais isso, mais isso, igual a 1, que é a soma da 1 atm, que é a pressão total. Logicamente, o valor de alfa nós já encontramos, que é 2 terços. Tá certo? E aí a gente acha o valor de x. Beleza? Aí depois a gente completa a tabela. Porque ele pede o quê? A pressão de A no equilíbrio. Vamos achar o valor de x agora. Posso pagar? Então, uma coisa ligada à outra, certo? Eu comecei pela letra C. Agora, vamos achar o valor de x. Então, olha só. É só lembrar o seguinte. Pressão parcial de A
mais pressão parcial de B mais pressão parcial de C dá 1 atm. Que é a soma das pressões parciais dá 1 atm, que é a pressão total. Aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar os valores que estão lá na linha do equilíbrio. Quanto que é a pressão parcial de A? Certo? Cadê o meu papel? Anotaçãozinha aqui, ó. Vale ouro. Aqui, ó. É x menos alfa x mais alfa x ao quadrado, alfa x sobre 2, perdão, mais alfa x sobre 2. Isso aqui igual 1. Beleza? Vamos substituir, então. Eu já sei quanto é alfa, certo? Então vai ficar quanto? X menos 2/3 de x mais, 2/3 dividido por 2 dá 2/6 de x mais 2/6 de x. Isso é igual a 1. Tudo bem? Lembrando que alfa é 2/3. Aí nós vamos tirar o glorioso mínimo múltiplo comum. Que vai dar 6. Então, 6 dividido por 1, 6 vezes 6, 6x, mais 4x, mais 4x, certo? Igual a 6. Concorda ou não? Então, quanto que vai dar aí? 14x igual a 6, x igual a 6 sobre 14. Eita, Mauro, é menos. Peraí, fiz um lado aqui, que é menos. Vai dar 10x igual a 6. Então, x peraí. igual a 0,6. Não, peraí. Aqui vai ficar... Ali é 6x menos 4x mais 4x mais 4x. É menos. Certo? E tá faltando um 4x, não tá? Peraí, 6x. Aqui, 6 dividido por 3, 2. Então dá menos 4x. Tá certo? E aqui mais 4x. Então, passando o glorioso facão, x é 1. Ô, Mauro. Por quê? 1 atm. Concorda ou não? Mauro. Assim, eu não substituí o valor de alfa. Aí deu para simplificar. Aí deu 2x igual a 2 e x igual a 1. Tá errado? Aqui você fala? Eu não substituí por alfa. Tá certo ou foi coincidência? Não sei. Vamos parar para pensar agora não, matematicamente, tá? Vai pensando aí. Eu substituí, certo? Bom, achei o valor de x. E aí, o que ele quer agora? Ele quer as pressões no equilíbrio, certo? Eu achei a letra B. Eu estou fazendo de trás para frente, né? Percebeu que eu estou fazendo de trás para frente? Essa aqui é a letra B. Vou tirar mais uma foto. Agora é só substituir. Você tem x e tem alfa, você acha. Tudo bem até aí? Vamos apagar? E a pressão parcial no equilíbrio? Já está aqui, ó, é só substituir. Certo? Vamos lá, letra C. Expressões parciais no equilíbrio.
Rapaz, sujeirado aqui nesse quarto. Ó, no equilíbrio. Pressão parcial do A vai ser x menos alfa x. Ou seja, 1 menos 2 terços. 1 terço de ATM. Pressão parcial de B, que é a mesma pressão parcial de C, vai ser alfa x sobre 2. É isso? Alfa x sobre 2. Então, vai ser o quê? Vai ser 2 terços. Olha aqui. A vermelha aqui, a roxa já foi. Metade, né? Então vai ser 2 terços dividido por 2. Quanto é isso? Um terço. E realmente, né? Ele não falou que a soma dá, ó, 1 terço mais 1 terço mais 1 terço dá 1 ATM. Ele não falou que a soma das pressões parciais do equilíbrio é 1 ATM? Então, mais uma fotinha. Papai. E aí, curtiram ou não? Super. Adorei, professor. Tenso. Tenso? Cara, eu achei bem difícil, tá? Bem difícil. Eu não sou muito fã de questões muito matemáticas na química, não. Até porque se eu gostasse de matemática, era engenheiro, né? Mas fazer o quê, né? Eu acho meio fora da casinha, uma questão muito matemática em química. Química tem que estudar os aspectos químicos, né? O vestibular tem que arranjar um jeito de peneirar, né? Passar na peneira só os top mesmo, então. Bom, eu sei que demorou bastante, mas a ideia era explicar bem, né? E agora vamos lá para a página 699, questão número 3. Bom, nós temos aí 5 minutos de aula, tá? A 3 é um pouco demorada. Eu vou fazer a 4, aí o resto semana que vem. Pode ser? De boa? Sim. Vou fazer a 4, Federal da Paraíba. No mundo atual, são produzidos milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch, descrita pela seguinte equação. Tá? Já falei da síntese de Haber-Bosch para vocês em outras eras. Presta bem atenção aqui para finalizar nossa matéria. Importante que o ΔH é negativo. Considerando a equação e a condição de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia, tudo
tudo está sendo em relação à amônia. Então, vamos prestar atenção aqui, por favor. Duas coisas que eu quero que vocês aprendam a mexer logo no início de um exercício de deslocamento de equilíbrio. Todo mundo aqui é gás, certo? Gás, gás, gás. Beleza? Primeiramente, o total de moléculas gasosas de um lado e do outro. Ó, aqui é 1. Então, nós temos 4 volumes. Ó, soma, ó, 1 mais 3, 4 volumes. Desse lado, 2 volumes. Portanto, para esse equilíbrio, o lado esquerdo ficou sendo o lado de maior volume. Enquanto que o lado direito ficou sendo o lado de menor volume. Não existe uma lei, ó, lado esquerdo sempre o maior volume, o lado direito, até porque tem equilíbrio químico que não envolve gás. Queridos, se o equilíbrio químico não envolver gás, ou se a quantidade de gases de um lado for igual à quantidade de gases do outro, não adianta mexer na pressão total sobre o sistema, que você não vai ter deslocamento de equilíbrio. Está entendendo? Você só vai ter deslocamento de equilíbrio se um lado tiver mais gás que o outro. Agora, qual lado tem sempre mais gás? Não sei. Depende do exercício. Beleza? Outra observação. O sinal do ΔH negativo. Isso aqui é como se fosse uma placa de trânsito, dizendo que para lá o sentido é negativo, ou seja, exotérmico. Tá certo? Então, para a direita, ΔH menor que zero, para a esquerda, ΔH maior que zero. Para esse exercício especial, ó, a setinha apontando para a direita, ΔH negativo. Tá certo? Lógico, a setinha apontando para a esquerda, ΔH é positivo. Aqui entra a famosa regra do dedão de minha autoria. Toda vez que eu aumento a temperatura, eu desloco para o lado do ΔH positivo. Toda vez que eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado do ΔH negativo. Aumentou a temperatura, favorece o lado endotérmico. Diminuiu a temperatura, favorece o lado exotérmico. Beleza? Nesse exercício, se eu aumentar a temperatura, desloca para a esquerda. Se eu diminuir a temperatura, desloca para a direita. Então, assim, se eu quiser produzir bastante amônia, pensando em temperatura, eu tenho que trabalhar em temperatura baixa. Se eu diminuir a temperatura, desloca para a direita. Eu produzo mais amônia. Eu aumento o rendimento de amônia. Só que, ao mesmo tempo, vocês já aprenderam comigo, em fatores que afetam a velocidade de uma reação química, que se eu diminuo demais a temperatura, eu vou ter menos colisões. Então, minha reação de produção de amônia fica lenta. Estranho isso, né? Então, eu tenho que buscar um equilíbrio com temperatura e pressão. Então, os dois fatores trabalham aliados. Se eu só diminuir a temperatura, teoricamente, eu produziria mais amônia. Só que, ao mesmo tempo, eu diminuindo a energia cinética das moléculas, eu vou ter menos colisões. Então, na verdade, só mexendo na temperatura, né, não é um fator assim tão importante para eu aumentar o rendimento da reação. O que vai contribuir bastante é a pressão. Por quê? A amônia está do lado de menor volume. Você quer um macete? Eu vou te dar um macete. Super-herói. Existe o cachorrinho do Moron, que é o Snoopy, e existe o meu super-herói, que é o Aumentor. Já ouviu falar no Aumentor? O que é Aumentor? Aumento na pressão. Desloca para o lado de menor volume. Aumentor. Aumento na pressão. Desloca para o lado de menor volume. Então, se eu quero ir para o lado da amônia, produzir mais amônia, e a amônia está do lado de menor volume, se eu aumentar a pressão total sobre o sistema, eu desloco o equilíbrio, né? Aumentando
aumentando mais amônia. E é exatamente isso que acontece, uma combinação de grandes pressões e baixa temperatura. Se eu baixar a temperatura, mas também aumentar a pressão, eu vou aumentar a produção de amônia. Isso está em que letra? Então vamos lá, letra A. O rendimento da produção de amônia diminui com a remoção de amônia? Não, quanto mais amônia você vai tirando, mais desloca no sentido de produzir mais amônia ainda. Então, letra A é falso. Letra B, aumenta com a elevação da temperatura? Não. Se eu elevar a temperatura, desloca para a esquerda. Eu vou produzir menos amônia. Letra C, aumenta com o aumento da concentração de H2? Sim. Se eu aumentar a concentração de H2, toda vez que eu aumento a concentração de alguém, desloca para o lado oposto. O lado oposto é o lado da amônia. Então, quanto mais H2 eu injetar, mais amônia eu vou produzir. Resposta, letra C. Letra D, permanece inalterado com a diminuição da concentração de N2? Não, se você diminuir a concentração de N2, o equilíbrio se desloca para o lado esquerdo, tentando repor o N2. Com isso, diminui a concentração de amônia. Letra E, permanece inalterado com a redução do volume do reator? Queridos, se eu reduzo o volume do reator, eu aumento a pressão. Concorda comigo? Aumentando a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor volume, que é exatamente o lado da amônia. Portanto, resposta letra C. Então, ficaram duas questõezinhas para a semana que vem. Acho que foi uma boa aula, bem produtiva. Fizemos questões diferenciadas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Eu vou finalizar minha aula agora. À tarde eu ponho essa aula lá no Cisflame, tá certo? E aí, qualquer dúvida, zap. Beleza? Forte abraço, se cuidem, tá certo? E até semana que vem. Ou até a próxima dúvida. Valeu, galera!